Ok, pessoal, boa tarde a todos. Gente, vocês me escutam bem? Como é que tá o áudio? Como é que tá o vídeo aí pra vocês? Me dê um feedback. Ok? Ah, beleza. Gente, desculpem, agora mesmo a Yasmin me alertou que o microfone estava desativado. Gente, boa tarde então. Me dê só um feedback como é que tá o áudio e como é que tá o vídeo aí pra vocês. Vocês estão me escutando bem direitinho? A resolução tá boa? Beleza? Beleza, ótimo, valeu. Obrigado pelo feedback. Pessoal, então vamos lá. O que nós iremos ver hoje com vocês? Vai ser uma aula um pouquinho diferente. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um minuto. Pessoal, da mesma maneira que eu já tinha falado isso a respeito no início do semestre e também falei com vocês nas últimas semanas, a ideia é trazer para vocês uma aplicação prática dos conteúdos que nós vimos, né, nas últimas semanas, tá? Então, nós vimos classificação geológica, nós vimos estabilidade de taludes, e o que aqui nessa aula é para justamente fazermos uma aplicação prática com vocês do que vem a ser, certo? Esse conteúdo, para que vai servir para vocês, certo? Como engenheiros, tá? Eu só alertando a vocês, estou gravando a tela, tá? Então não se preocupem. Quem não conseguiu acompanhar, que quiser assistir depois, tudo bem. Assim que terminar aqui a gravação, eu já faço o upload para meu canal no YouTube e já disponibilizo para vocês o link para vocês acessarem, tá? Gente, eu pedi para vocês instalarem um software que é o Slide. Quem não instalou, dá tempo de instalar. Inclusive eu desinstalei o meu aqui e vou instalar com vocês, tá? Então quem não fez instalação, quem teve alguma dificuldade, você pode assistir aqui eu fazer a instalação passo a passo com vocês, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? Pronto. Lá no Google Sala de Aula eu disponibilizei para vocês alguns materiais. Pedro perguntando, é só no computador? É só no computador, gente. Como eu tinha falado para vocês, certo? Aqui tem a descrição, certo? Sistema Windows, tá? Então não tem como fazer instalação em outro sistema, tá? Tanto é que eu estou usando aqui o Mac, mas eu estou emulando o Windows para fazer a aula aqui com vocês, tá bom? Então, acho que foi na semana passada que eu postei isso aqui, 30 de maio, né? Então, conforme eu falei para vocês, tá? O software é um software de Windows, que é preciso estar usando o Windows para fazer o acompanhamento da aula. E como é que vai ser a aula, pessoal? Eu vou fazer aqui um exercício com vocês, tá? Deixa eu abrir aqui com vocês o exercício. Pronto, este exercício aqui, que eu irei estar fazendo com vocês, tá? Trata-se de um maciço de uma geometria bem definida, em que você vai fazer aqui uma escavação desse material e vai definir aqui o talude para uma rodovia, tá, pessoal? Aqui ele faz uma explicação sobre o que é o problema. Então, será realizado um estudo de estabilidade, né, de taludes rochosos e uma escavação associada a um projeto rodoviário, com taludes em corte apresentando a altura de aproximadamente 30 metros e uma declividade de projeto conforme indicado na figura, tá, pessoal? Então nós temos aí uma rodovia em que nós vamos escavar mantendo essa geometria, essa declividade aqui. Então, pessoal, o que ele pede, resumindo, é para você analisar a estabilidade, se essa inclinação é o suficiente para a escavação em um arenito, e aqui tem um detalhe do maciço em arenito, tá, pessoal? Com algumas características que daqui a pouco a gente vai discutir a respeito. E também o talude em rocha. Então, ao longo do trecho onde está destinada essa rodovia, você tanto tem um talude ali em arenito, quanto também pode encontrar uma rocha tipo guinais, tá?
que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer a modelagem, a avaliação de estabilidade aqui para o arenito, que é a atividade 1. Vocês que estão me acompanhando, certo? Vocês vão fazer a atividade utilizando o slide e vão me mandar essa atividade, vão me mandar o arquivo da atividade, tá, pessoal? Ao final, então, da nossa atividade aqui, vocês vão me mandar esse arquivo, essa modelagem, e isso contabiliza um ponto na prova, tá, pessoal? Qual prova, professor? Qualquer uma das provas, tá? Quando eu for fazer a média, eu vou somar a P1 e a P2, mais esse ponto dessa atividade. Vai ficar para casa, pessoal, para vocês fazerem a atividade 2. Também vale um ponto. Então, estou dando nessa atividade aqui 2 pontos para vocês, tá? E aí vocês vão fazer em casa e vão me enviar esta atividade aqui, 2, tá, pessoal? Como é que você vai enviar? Então, ao final da aula, vocês vão ter um arquivo de modelagem na extensão do software, tá, pessoal? Tem uma extensão própria. Vocês vão mandar esse arquivo e eu vou verificar a modelagem que vocês fizeram aí, tá? Em atividades aqui, tem atividade 1 e atividade 2, tá? O Pedro perguntando, estou sem computador no momento, tem como fazer depois? O ideal é que vocês, né, como eu tenho alertado nos últimos dias, nas últimas semanas, pessoal, o ideal é que vocês fizessem comigo aqui, tá? Só assistir não é muito interessante. Mas como eu estou gravando, e eu sei que alguns de vocês podem ter alguma dificuldade aí, né, com o computador, alguma coisa do tipo, eu estou permitindo vocês entregarem até amanhã as duas atividades. Então, eu vou disponibilizar para vocês a gravação e aí vocês façam, né, então, em algum horário que seja mais conveniente para vocês, tá? Ok, Pedro? Então, em relação às atividades, pessoal, a atividade 1, você tem aqui um link no Google Form. Aqui eu até coloquei dia 4, que é até amanhã, 23 horas e 59 minutos. Passou desse prazo, pessoal, fecha automaticamente, certo? Aqui o recebimento da atividade, tá? Identificação, tem aqui, certo? A relação de vocês. Eu vou procurar aqui o meu nome, encontrei aqui o meu nome. Importante, pessoal, como vocês vão compartilhar um arquivo, tem que fazer login. Ele provavelmente vai ser solicitado para você fazer o login na conta Google de vocês, tá? Então tem que entrar com a conta Google para poder enviar essa atividade. Aqui, nesse espaço, enviar o arquivo da atividade 1, ele dá até o arquivo na extensão, ó, .slim. Então, você vai procurar aí o arquivo, clica aqui em procurar. Deixa eu ver se eu tenho um arquivo aqui nessa extensão. Tá aqui, ó. Tem até um arquivo aqui que eu fiz na turma anterior. Clique em abrir. Ele vai carregar o arquivo que você fez. É só um arquivo? É só um arquivo, tá, gente? Aí você clica em... Aqui eu estou mandando atividade 2, tá? Mas é só exemplificação, tá, pessoal? Vocês vão mandar atividade 1. Aí você vai clicar em avançar. Gente, muito importante, pessoal. Não peçam esses arquivos para o colega de vocês, tá? Por quê? Porque esses arquivos serão checados. Eu vou utilizar um software específico. Não é nem um software padrão. Eu mesmo gerei o código aqui para fazer uma verificação. E cada arquivo que vocês fizerem são arquivos únicos, tá? Se você tentar ser esperto, vou pedir aqui a modelagem do Pedro, que acabou de perguntar. O Pedro manda a modelagem para o coleguinha de vocês. Aí o que ele faz? Não, só vai renomear e mandar como se fosse ele que tivesse feito. Gente, é detectado que você pegou de outro colega e eu anulo, porque não quero a cópia do colega. Eu quero que vocês façam a atividade, tá? Inclusive eu dou oportunidade para vocês. Eu estou gravando a aula, dou o software, explico como é que faz a atividade, certo? E a intenção aqui, pessoal, é
vocês aprenderem uma ferramenta nova, tá? Ah, professor, então se eu pegar aqui o arquivo do colega e modificar, também detecta? Também detecta, tá, pessoal? Então, não vão fazer a bobagem de pegar o arquivo de um colega e apenas fazer uma modificação ou renomear e mandar como se fosse de vocês. Por quê? Porque você vai prejudicar a você e ao colega, tá? E aqui eu já deixo bem claro por que eu estou fazendo isso, colocando esse aviso, pessoal. Porque todo ano é enviado para mim. Apesar de eu cansar de avisar, de dizer não enviem arquivos do colega, o pessoal não aprende. Então, aqui eu estou colocando aqui para vocês estarem cientes que o arquivo duplicado, copiado, compartilhado, apenas renomeados, poderão resultar na anulação da atividade para ambos os alunos, tá? Teve atividades como essa, pessoal, que eu cheguei a detectar tipo 6, 7 alunos com o mesmo arquivo, ou né, arquivos similares. Então, se você fizer bem direitinho, aí na sua casa, certo? Ou como nós estamos orientando aqui, não vai ter nenhum problema. Pessoal, então aqui é só algumas explicações de como é que vocês vão enviar esta atividade, tá? Em relação ao software, quem não fez a instalação, eu vou fazer aqui com vocês, tá, pessoal? Lá no mural, eu disponibilizei o executável, o slide 6.0. Eu coloquei até aqui um revisado, pessoal, porque a primeira postagem que eu fiz, ele não tinha ido as informações da licença, tá? Então eu vou baixar ele aqui, clicar aqui em nova guia. Ele vai dar aqui um bug, né, dizendo que não consegue visualizar. Vou clicar aqui em download. Tá perguntando, né, que ele não consegue verificar se tem vírus. Fazer o download assim mesmo. E ele baixou aqui o arquivo, tá? Eu vou só descompactar ele aqui. Pronto. Agora deixa eu passar aqui para o Windows. Então, pessoal, aqui no Windows eu vou buscar esse arquivo lá. Deixa eu abrir aqui minha parte de download. Tá aqui slide 6 revisado. E aí, gente, a instalação é a instalação básica de Windows, tá? Ó, vou clicar aqui, dar um duplo clique no executável, que é esse SL 600, né, 6003 J06. E aí ele vai começar a fazer a instalação padrão de Windows. Aqui é só clicar em Next. Você aceita os termos. Nome, gente. Você pode colocar o nome de vocês, não tem problema. Companhia UFC. O serial number, né, que é o serial. Você abre aqui o serial e copia o valor do serial. Ó. Copiei. Vem aqui no onde está pedindo o serial, colei, clique em Next. Ele vai instalar, gente, ó, aqui no C, né, em arquivo de programas 86, x86, tá? Instalação completa. E é só aguardar fazer a instalação. Terminou de instalar, gente? Finaliza. E agora vocês fazem o seguinte, tá, pessoal? Não é só o serial. Se você tentar abrir o software, vai dar problema. Então você tem que usar aqui essa pasta crack. Nesta pasta crack, eu tenho aqui alguns executáveis, tá? Tenho 1, 2, 3, 4. O que você vai fazer? Depois que terminou de instalar, você seleciona eles, copia, ó. Clica aqui em copiar. Copiei. E aí você vai lá na pasta onde foi salvo, onde foi instalado o software. Ele foi instalado aqui no C. Arquivo de programas x86. A pasta, pessoal, tem o nome da Rock Science, que é a empresa que desenvolveu esse software. Dentro da pasta slide 6.0. E aqui vocês irão ver que tem também esses 4 aplicativos, tá, gente? Ó, o Slide Interpret, esqueci aí,
esse aqui e tem mais um outro. Então, o que você vai fazer? Apenas colar, pessoal. Clica em colar, ele vai perguntar se você quer substituir, sim. Ele dá mais um alerta, eu coloco para continuar. Ele substituiu esses 4 softwares bem aqui. Pessoal, dúvidas sobre a instalação? Tudo bem? Tudo bem, professor. Beleza. Gente, terminou de instalar. Se vocês tiverem dúvidas, além dessa aula que está sendo gravada, eu coloquei um vídeo para vocês também, explicando como é que se faz a instalação, tá? Você clica então, pessoal, terminou de instalar, ó, clica aqui em iniciar e vai lá procurar onde foi instalado o software, tá? Vocês vão procurar uma pasta chamada Rock Science, aqui ó, tá aqui a pastinha da Rock Science, e vocês vão clicar aonde está escrito Slide. Então é esse software aqui, parece um taludezinho verde, né? Como vocês estão vendo. Clica aí no slide. Tem uma janela aqui de boas-vindas, alguma coisa do tipo. Então basta fechar. Ele está perguntando se você quer habilitar o update, né? Não façam isso, porque o software é pirata, tá, pessoal? Então não, ok? Em relação a ser pirata, infelizmente, gente, essa modelagem que nós vamos fazer é uma modelagem um pouco avançada. Normalmente eu uso softwares gratuitos, mas nesse caso aqui não tem como fazer de outra maneira, tá, pessoal? Não tem um software que seja gratuito que faça modelagem em rocha. Se você tiver algum receio, não se preocupe, esse é um software que eu uso. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu acho que eu devo já estar usando esse software há mais de 10 anos, no mínimo. Uns 15 anos já que eu tenho utilizado esse software. Nunca tive problemas com esse aplicativo, tá? Então, pessoal, o que nós iremos fazer? Como é que eu vou modelar o nosso problema, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso problema. Nós temos esta geometria aqui para modelarmos. Outra coisa, gente. Eu vou abrir aqui um bloco de nota em que eu vou estar rabiscando aqui com vocês, certo? Algumas coisas, algumas observações de aula. Se vocês precisarem dar uma olhada ou rever alguma coisa, essas notas de aula estão disponíveis lá para vocês, certo? Eu coloquei lá esse arquivo compartilhado, ó, geologia, acho que é aula de estabilidade. Se você clicar aí, ele automaticamente abre, certo, esse bloco de notas. Tem as anotações da turma de segunda, tem daqui da turma de quarta-feira, tá, pessoal? Então, aqui ele pede para entrar, só cancelar aqui. Então, se as anotações que eu forem fazendo, vocês podem estar acompanhando aqui, certo? Nessa sessão aqui da turma de quarta. Alguma observação, alguma anotação que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, pessoal, voltando aqui para o nosso problema, o que vocês irão fazer? Nós vamos entrar com a geometria do problema. Por quê? Porque quando você vai modelar, em modelagem, não importa a modelagem, tá, pessoal? Existem 3 passos. Pode ser modelagem estrutural, hidrológica, de transporte contaminante, de estabilidade talude, de percolação. Não importa, gente. Qualquer modelagem que você faça numericamente, você vai utilizar de 3 premissas. A primeira, definição da geometria. Essa é fundamental, tá? Segundo, a propriedade dos materiais. Propriedade dos materiais. E a terceira, as solicitações.
que vai provocar, certo, gente? O fenômeno que está sendo observado, tá? Então vamos para a geometria. Como é que eu faço utilizando aí o software, gente? Então essa minha geometria aqui, tá? Eu tenho aqui algumas coordenadas dessa geometria. Eu tenho aqui a coordenada 0, 0, 0, 50, 50, 50, 56, 20, 120 e 100, 0. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Eu vou entrar com esses 6 pontos lá no meu problema, tá, pessoal? Então quem está acompanhando aí vai fazer o seguinte. Primeira coisa, pessoal, você vai aqui em Boundaries e vai adicionar, certo? Uma camada externa, tá? Você clica aí em Add External Boundary, né? Ou dá um Ctrl 1. Então, pessoal, você vai adicionar o contorno externo do problema, tá? Então, quem está acompanhando aí, você vai procurar aqui em Boundaries e Add External Boundaries, tá? Vou adicionar aqui no meu, ó. Cliquei no meu. E aqui, gente, você pode entrar com coordenadas. Vocês notem que aqui no campo inferior direito, ele permite você entrar com as coordenadas. Mas eu acho mais simples para vocês clicar aqui neste comando aqui, ó. Onde você está vendo aqui uma listinha e umas coordenadas XY, tá, pessoal? Então, basta você clicar bem aqui neste ícone. Mais uma vez, tá? Você clicou aqui em Boundaries e clicou aqui em adicionar, né, a condição externa. Aqui ele habilita para você adicionar os pontos, então você basta clicar aqui neste comandozinho aqui para habilitar, né, uma tabela de coordenadas, tá, pessoal? E aqui nessa tabela você vai introduzir justamente as coordenadas aqui do teu problema. A 0, 0, coordenada 0, 50, 50, 50, 56, 20, 120 e 100, 0. Então vamos desenhar. Primeiro ponto, ó, 0, 0. Segundo ponto, 0, 50. Terceiro ponto, 50, 50. Quarto ponto, 56, 20. Quinto ponto, 100, 20. Sexto ponto, 100, 0. E aí, pessoal, o sétimo ponto, tu repete o 0, 0 para ele fechar a poligonal, tá? Você pode também, se você tiver isso aqui já digitado no Excel, você também poderia colar aqui, certo? Esses valores, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que seria isso. Mas, enfim, eu digitei aqui as coordenadas, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 56 e 20, 100 e... Opa! Vocês notam que eu botei 100 e 200. Perdão, gente, 120. Ah, professor, eu errei aqui. Então, é só clicar na célula que você errou e corrigir. Então, aqui sem querer eu coloquei um 0 a mais, tá, pessoal? É 120, a coordenada no Y. 100, 0 e 0 e 0, tá? Na hora que eu der um OK, ele aparece aqui as coordenadas, tá? Professor, tem outra maneira? Tem. Eu mandei aqui para vocês pelo chat as coordenadas. Deixa eu até... Eu não vou conseguir mostrar aqui no chat, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora eu acho que eu consigo mostrar aqui para vocês. Coloquei aqui no chat as coordenadas. Se você simplesmente, ó, selecionar essas coordenadas aqui, botão direito, clicar em copiar, também dá certo, tá, gente? Então, eu vou lá. Deixa eu voltar aqui. Você vem aqui em Boundaries
adicionar a condição externa, né? Enfim, você clica, né? Ele habilita aqui, você vai clicar aqui na tabelinha. Clicou aqui, ó, na primeira célula, botão direito, colar. Opa, acho que você tem que selecionar todo mundo. Botão direito, colar, pronto. Se clicar só na primeira célula não dá certo, viu, gente? Você tem que clicar, selecionando todo mundo, botão direito, paste. E aí você dá um OK, e aí a geometria está definida, tá? Pessoal, alguém teve alguma dificuldade em relação à geometria? Tudo bem até aqui? Beleza? Vamos lá. Tudo certo, né? O Nicolas falando. Beleza. Gente, nós temos então nossa geometria que nós vamos estudar. O que eu vou fazer? Agora eu tenho que entrar com a propriedade do material. Eu tenho que entrar com peso específico. Tenho que entrar com as propriedades de resistência, tá? Como é que eu faço isso, gente? Deixa eu ver se tem alguma opção aqui. Que eu não estou vendo. Tem até aqui, propriedades, tá, pessoal? Você poderia até vir aqui em propriedades e definir materiais. Eu acho que, pronto, daria certo, tá? Então, ó, você pode procurar aqui, ó, em Properties. E aí busca aqui, ó, Define Materials, né? Então, você define materiais, tá? Você vem aqui nessa opção, clica. Ele abre aqui a lista de materiais que ele tem, tá, pessoal? Mas ele já vai para o primeiro material, que é esse amarelo, ó. Esse amarelinho aqui é justamente esse primeiro material que está aqui habilitado, tá? O que nós iremos fazer no nosso problema, gente? É análise do talude, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Da atividade 1, então, nós vamos fazer com essa rocha do arenito. Eu preciso do peso específico do arenito. Se eu não tiver pego uma amostra e mandado para o laboratório para definir, pessoal, você pode pesquisar na literatura qual é o peso específico do arenito. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão buscar aí. Deixa eu abrir aqui. Vocês vão buscar, pessoal, neste livro aqui, ó, de engenharia geológica, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Eu baixei ele. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o PDF. Pronto, tá aqui ele. Esse é um livro, pessoal, muito bom do Valerro, tá? Se vocês olharem lá na página, no capítulo 2, Mecânica das Rochas, né? Mecânica de Rocas, enfim. Ele está em espanhol, tá? Mas dá para a gente entender um pouco. Então, se vocês olharem aqui, pessoal, nesse capítulo 2, na página... Página essa aqui, página 128. Página 128. Aqui ele me dá uma lista de rochas e os pesos específicos em grama por centímetro cúbico, tá, pessoal? Então, no caso aqui do arenito, é o arenisca, tá? Ele me dá aqui o peso específico entre 2,3 e 2,6. Me falando... Você anota a página e o capítulo no seu bloco. Beleza. Livro do Valerro. Acho que é Valerro, é assim, tá? Capítulo 2. Página 128, tá, pessoal? Para você encontrar o peso específico, tá? Então, pessoal, aqui diz que está entre 2,3 e 2,6 do arenisca, que é o arenito, tá? Isso me dá uma densidade média
né? Se você pegar aí a calculadora, deixa eu abrir aqui a calculadora para a gente calcular aqui. Se você pegar o valor médio, 2,3 mais 2,6 e dividir por 2, ele dá uma média de 2,45, tá, pessoal? Se eu multiplicar pela gravidade, eu já converto direto para quilonewton por metro cúbico, tá? Então aqui é 2,45 gramas por centímetro cúbico. Se eu multiplicar direto aqui pela gravidade, pessoal, ele já me dá o resultado em quilonewtons por metro cúbico, tá? Então é uma dica aqui para vocês, para converter de grama para centímetro cúbico para quilonewton por metro cúbico. Então, a densidade da rocha é 24,03 quilonewtons por metro cúbico. Então, lá no software, onde tem aqui, ó, unit weight, né? Ele tem 20 quilonewtons. Você vai colocar 24, ó. Então, bem aqui, no peso específico, coloquem 24, tá? Que mais? O tipo, né, de modelo, pessoal. Tem vários modelos aqui, ó. Tem o Mohr Coulomb, que a gente viu durante a aula. Tem o Hucke-Brown. O Hucke-Brown, pessoal, ele é mais para rocha intacta, tá? O que nós vamos ver com vocês é esse Gen Hucke-Brown, que é o modelo do Hucke-Brown revisado, tá, pessoal? Então, ó, vocês vão buscar aí, né, aqui em Strand Type, né, vocês vão procurar aí o Hucke-Brown geral, tá? Aqui, gente, ó, ele inclusive dá aquela equação que eu mostrei para vocês, do sigma 1, sigma 3, sigma C, que é a resistência à compressão da rocha, me dá o MB, me dá o parâmetro S, me dá o parâmetro A, que é tudo em função aí, certo, desse modelo, que é um modelo de ruptura, tá, pessoal? Então, poderia fazer a análise com o modelo Mohr Coulomb? Poderia, mas o modelo Mohr Coulomb, gente, não é muito adequado para rochas. Neste modelo aqui do Hucke-Brown, eu consigo entrar com alguns parâmetros, por exemplo, a qualidade da rocha, se a rocha está fraturada, se ela está alterada, certo? E isso tudo eu consigo através do parâmetro do GSI, ó. Então, pessoal, vocês estão acompanhando? O que eu fiz? Eu coloquei aqui então peso específico e escolhi aqui o modelo, ó, modelo Hucke-Brown, tá? O geral, tá, pessoal? Aqui, ó, ele habilitou esta calculadorazinha, ó, que ele permite você calcular os parâmetros do GSI, tá? Então, vocês vão clicar nessa calculadora aqui e aí ele me pede alguns parâmetros do modelo Hucke-Brown. O primeiro dele, gente, esse intact, né, UCS, né, que é a resistência da rocha intacta. Aquela resistência à compressão. Vocês devem lembrar em laboratório que quando a gente teve a aula em laboratório, eu fiz com vocês, eu peguei um corpozinho de prova cilíndrico, coloquei na prensa e a gente comprimiu até chegar na ruptura. É isso que ele está pedindo, tá, pessoal? Qual é essa resistência da rocha intacta? Se você não pegar uma amostra, que é o ideal, é você fazer isso. Você pega uma amostra, manda para o laboratório e pede para fazer um ensaio de compressão, tá? Mas eu não tenho esse resultado. O que eu posso fazer, gente? Ó, você pode clicar bem aqui, ó. Pick from list, tá? Ó, então ele tem aqui uma mãozinha com uma tabela, um papel, enfim. Então você pode clicar bem aqui, ó, para definir qual é esse parâmetro. Vou clicar aqui no meu. E aí você vai procurar para a rocha do arenito. Quem é o arenito, gente? É o sandstone, né? Aqui nós temos duas, tá, pessoal? Tem esse intervalo de 100 a 250, ó. Você tem aqui basalto, sandstone, gabbro, gneiss, tá? Limonita.
Então, você tem aqui vários tipos de rocha. E tem uma mais frágil, entre 50 e 100. Também temos limestone, né, que é a limonita. Temos aqui o sandstone, que é o arenito. Tá? E tem outros tipos de rocha. O arenito, pessoal, ele pode ser muito resistente à compressão e pode ser um pouco mais frágil. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher esse mais frágil, porque eu vou estar sendo conservador, tá? Então, por que eu estou escolhendo esse mais frágil? Porque vocês vão ver aqui nas instruções, né, desse arenito, que ele é um arenito que tem um RQD baixo, que tem um percentual de recuperação baixa, que ele está um pouco oxidado. Então, ele não é um arenito muito resistente. Então, uma vez que o software está me dando duas opções para arenito, aqui entre 100 e 250 e entre 50 e 100, eu vou escolher, certo? A resistência mais fraca. Por quê? Porque eu estou sendo mais conservador. Então, basta você clicar aqui, entre 50 e 100. Vocês notam que ele faz uma média, ele coloca aqui, 75 MPa. A média do valor entre 50 e 100. Então, pessoal, é só dar um OK, que ele já coloca aqui 75.000 kPa, certo? A resistência, então, é 75.000 kPa ou 75 MPa, tá? Então, ele já converte aí para kPa, né, o nosso parâmetro de resistência à compressão uniaxial. Beleza, gente? Pessoal, perguntas até aqui? Dúvidas? Tudo bem? Pessoal, próximo parâmetro, o GSI, ele está até colocando aqui um valor de 50, que é um valor médio, tá? Mas esse aqui também temos que definir. Qual é o parâmetro do GSI dessa rocha? Vocês podem ver, deixa eu até abrir aqui. Deixa eu buscar aqui nos meus arquivos. Deixa eu abrir aqui na aula de geologia. Lá na aula 5 nós vimos, né, algumas coisas de investigação geotécnica, mas ainda não é a aula 5. O que eu quero é a aula 7. Acho que eu não tenho o PDF dele aqui, mas tudo bem. Deixa eu abrir ele aqui. Ok. Então, pessoal, na aula 7, nós vimos essa classificação geológica, GSI, tá? E nós vimos algumas características. Que o GSI ele vai depender da estrutura e da condição da rocha. Então, é isso que nós iremos fazer aqui com vocês, tá? Vamos analisar aqui o nosso problema. Vejam bem. A foto, pessoal, aí é de um talude, inclusive, que eu trabalhei, certo? Isso aí é um talude de arenito, era um talude frágil, tá? Em que nós fizemos uma estabilização desse talude, tá? Então, essa aí não é uma foto fictícia, não. Essa é um talude real. E aí, do lado, gente, tem os parâmetros de resistência do material. O que ele fala? Ele me diz que o RQD é 44. E o PR é 60%. Então, o que é o RQD e o que é o PR, gente? Se vocês olharem lá, na aula que nós tivemos, vocês vão ver que para um PR, cadê ele? Um RQD de 44, pronto, ó. Um RQD de 44, a classificação é ruim, de uma rocha ruim, tá? E o PR? O PR deu 60, ele me diz aqui que já é uma rocha de uma avaliação medianamente alterada. Então, já de cara, pessoal, isso já me dá um indicativo que essa rocha, ela está um pouco alterada. Se ela não tivesse alterada, ia dar um PR alto, ia dar um RQD alto.
vocês notam que ficou mais ou menos intermediário. Então, essa classificação dessa rocha, pessoal, ela não vai ser tão ruim, tá? Ela não vai ser muito boa, mas também não é muito pobre ou pobre, tá? Pode ser que esteja aqui entre regular e pobre, pelo RQD e pelo PR, tá? Mas vamos dar uma olhada mais um pouquinho. Vamos ver o que temos mais aqui de informações. Ele me diz, ó, que o grau de fraturamento é 8 fraturas por metro. Se vocês olharem bem, 8 fraturas por metro. Deixa eu ver aqui, cadê? É medianamente fraturada, tá, pessoal? Então, na classificação do GSI, eu não posso dizer que ela está intacta, mas também não posso dizer que ela está se desintegrando, tá, pessoal? Ela tem fraturas. Ela está aqui entre blocos ou muitos blocos, tá? Em blocos, você consegue ver bem ali, né, 2, 3 famílias de descontinuidades. Muitos blocos você consegue, né, já ter uma quantidade de famílias bem maior do que 3, tá? A Diva perguntando, professor, não tenho notebook ou computador, como faço atividade? Diva, aí, por isso que eu estou dando uma possibilidade de vocês fazerem, né, entregarem até amanhã, tá? Aí, eu já venho falando para vocês há algumas semanas, gente, essa atividade é usando o computador, não tem como fazer sem o computador, tá? Que é uma modelagem numérica. Se você não tiver, eu entendo muito bem, eu quando aluno também passei por situações parecidas. Aí é tentar falar com um colega, com um familiar, enfim. Eu até disse para minha turma de segunda-feira, gente, se vocês quiserem usar o computador do laboratório, vocês vão lá e digam, olha, o professor Rosel permitiu que a gente usasse, certo? Lá tem alguns computadores, vocês podem até ir lá se vocês quiserem, certo? E fazer atividade, não tem problema nenhum, tá? Só tá ruim porque amanhã é feriado, mas enfim, pessoal, eu posso até dar um prazo um pouquinho maior, estender aí de repente até sexta-feira ou sábado, para ver se vocês conseguem de repente fazer atividade aí com algum colega aí de vocês, tá? Beleza, gente? Eu só peço a vocês, não me mandem arquivos de colegas, tá? Se forem fazer atividade e me mandar, mandem um arquivo de vocês. Se você pegar, copiar um arquivo de um colega, fizer alguma modificação, mesmo modificando e mandar, eu vou detectar que é um plágio e eu vou cortar ponto de todo mundo. Tá, pessoal? Dos arquivos que foram identificados plágio, tá? Então, só um pouco de cuidado para eu não quero que vocês mandem um arquivo do colega, eu quero que vocês façam uma atividade, tá? Mas assim, pessoal, professor, mas eu vou ficar prejudicado? Não vai ficar prejudicado, pessoal. Isso aqui é uma atividade de bonificação, não é uma atividade avaliativa. Então, se você não quiser fazer atividade, tudo bem, não tem problema, tá? Estou dando esses pontos extras aqui apenas para ajudar, tá? Mas tudo bem, se você não tiver... professor, tive alguma dificuldade, meu computador deu problema, vocês mandem um e-mail que eu tento resolver com você, tá, pessoal? Mas a priori eu vou deixar o prazo estendido até sexta-feira, tá? Mas mesmo assim, chegou sexta-feira, deu um probleminha, você me fala que eu tento ver com vocês o que a gente pode fazer, tá? Por exemplo, a turma de segunda eu tinha dado prazo até quarta-feira. E aí teve uma aluna, aliás, tinha dado prazo até terça-feira, foi até menos generoso. Aí teve uma aluna que me perguntou, né, disse que estava com problema, você poderia entregar hoje. Não, tudo bem, não tem problema, eu vou deixar a atividade aberta para você entregar até o final da quarta-feira, tá? Então, gente, tentem fazer aí, se você não tiver alguma dificuldade, a gente tenta conversar e ver a melhor maneira para vocês, tá? Então, pessoal, no caso do nosso, voltando aqui para nossa modelagem, né, o nosso problema, ele diz o seguinte, ó. Então ele está medianamente alterado, o fraturamento ele está medianamente fraturado, tá? Você consegue até ver aqui algumas camadas, né, alguns acamamentos aqui, certo? De descontinuidades aqui do nosso material, tá? E o que ele fala das descontinuidades? Superfície de qualidade pobre,
moderadamente altamente alteradas, com oxidação, trechos friáveis. O que é um trecho friável, gente? Você passa o dedo e desmancha. Mas ele fala que é trechos, não é todo maciço. Então tem alguns pontos aqui que você passa o dedo ali e desmancha. Mas tem alguns outros pontos que a rocha é resistente, tá? Rugosidade reduzida e possível presença de preenchimentos arenosos e siltarenosos. Isso dá pra gente fechar, pessoal, certo? O nosso diagnóstico. A outra coisa, resistência ao martelo, quebra com 2 a 4 golpes firmes. Quer dizer que a rocha ela não quebra tão fácil, tá? O arenito dá 2, 4 golpes com o martelinho de geólogo, é uma resistência razoável. Não é das mais duras, mas também não é daquela rocha frágil que com uma martelada só ele desmancha, tá, pessoal? Então, no geral, a qualidade aqui é bem mediana, tá? Como é que eu faço para definir, então, o nosso R do nosso GSI? Aqui, pessoal, em propriedades, né, eu estava aqui em propriedades do material, né, e a gente tinha clicado aqui no GSI, tá? Aqui, pessoal, nessa calculadora do parâmetro, quem fechou aí, o meu fechou aqui sem querer. Você vai voltar lá em propriedades, definir materiais, clica ali no GSI. E aqui, gente, no geológico, no GSI, né, que a gente vai chamar, você pode clicar aqui, ó, nessa tabelinha, ó, pick from, né, o GSI table, né, GSI table, né. Então você clica aí e aí você vai definir as condições, gente. A rocha tá fraturada, tá medianamente fraturada. Eu colocaria, gente, entre blocada e muito blocada, tá? Eu vou ser um pouco mais conservador, vou deixar aqui, ó, nesta configuração aqui, tá? Deixa eu até fazer com vocês pelo slide que está traduzido. Deixa eu pegar aqui a nossa aula. Aliás, tá aqui aqui, pronto. Deixa eu até copiar aqui. Deixa eu ir aqui para o nosso... Deixa eu adicionar aqui uma página. Pronto. Então, pessoal, o que eu consideraria? Eu vou considerar para esse material essa condição aqui, tá? Minha caneta não está funcionando, mas tudo bem. Eu consideraria aqui, ó, entre muitos blocos, tá? Deixa eu só fechar, pessoal. Deixa eu só fechar aqui o bloco, esse bloco de notas, e abrir de novo, só para ver se a caneta volta a funcionar. Deixa eu encerrar aqui. Às vezes dá esse bug. Deixa eu ver se a caneta... Pronto, agora voltou. Então, pessoal, eu vou considerar aqui muitos blocos, tá? O maciço parcialmente perturbado, certo? Ele está bem fraturado, mas eu não vou considerar ele, né, com blocos perturbados, nem desintegrado, tá? Não chega a tanto, tá? Então, medianamente fraturado, a gente pode considerar ali, certo? Em muitos blocos, tá? Ainda dá para se observar algumas famílias, não está tão fraturado assim, tá? E a qualidade da rocha? Eu disse para vocês que a qualidade da rocha, que acabei cortando na hora que eu fiz o print, a qualidade da rocha, deixa eu pegar aqui porque ele não veio todo, tá? Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Então pronto, pessoal, a qualidade da rocha, ele vai ser, né, então, nessa parte aqui, né, como eu falei para vocês, muitos blocos, e na qualidade, gente, eu sugiro colocarmos como pobre.
Ela não é muito pobre. Por quê? Porque ela não está muito alterada, ela está medianamente alterada. Você poderia ficar aqui entre regular e pobre. Mas por que eu estou escolhendo pobre? Porque aqui na própria definição, gente, ele fala, né, quando você tiver uma superfície polida e preenchida, né, muitas vezes entre as fraturas, um preenchimento com fragmentos angulares. O que seria isso? Material mais arenoso. Seria muito pobre se você tivesse camada de argila mole ali inserida entre as fraturas. Não é o caso, tá, gente? Então, na descrição aqui do problema, ele fala que a rugosidade ela é reduzida, então ela tende a ser polida, tá, pessoal? Possível presença de material arenoso. Então, esses dois pontos aqui me fazem fortemente acreditar que a superfície seja de uma qualidade pobre, tá? Então, seguindo aí, né, esse conceito, nós podemos definir que o GSI ele está mais ou menos por aqui, gente, tá? Você pode colocar aqui entre 30 e 40. Ou seja, um GSI médio de 35 seria bem razoável para o nosso material, tá? Que tá bem dentro do que imaginamos, tá, pessoal? O GSI ele vai de 0 a 100, né? Então, assim, 35 para um maciço que a gente viu que a qualidade, né, ele está mediamente fraturado, ele está uma qualidade ruim do RQD, certo? Está oxidado, certo? Tem sinais ali de intemperismo, de oxidação, entende? Então, tudo isso leva a acreditar que ele está ali numa qualidade mediana para baixo. Então, 35 está um GSI bem razoável para esse maciço, tá? Então, pessoal, aqui, ou você substitui aqui o valor de 50 por 35, ou você basta, clicar aqui onde tem 35, tá? Você basta clicar aqui, ele já identifica lá, e já substitui o valor por 35, tá? Ou também nem precisa clicar nessa tabela, tá, pessoal? Se você quiser colocar aqui direto, digitar aí 35, também dá certo, não tem problema nenhum, tá? Pessoal, dúvidas sobre o GSI? Tudo bem? Entendido? A avaliação é qualitativa mesmo, tá, gente? Eu encontrei 35, mas pode ser que alguém, né, seja menos conservador ou mais conservador, encontre um valor talvez de 30 ou 40, tá? Então não tem problema não, tá? Se colocar um GSI de 30 ou de 40, não vai dar um absurdo. O que ele não pode ser tipo 80, não tem como, né? Então o valor do GSI ele não vai dar um impacto tão grande, certo? Se você tiver mudanças, né, adjacentes ali ao valor que você escolheu. Pessoal, próximo parâmetro é o MI. O MI ele é um parâmetro que é dependente do tipo de rocha. Eu vou até voltar aqui na nossa aula. Aliás, vou continuar aqui pelo software mesmo, porque eu teria que abrir outra aula com vocês, que é a aula passada, tá? Mas como é que é o parâmetro MI? Eu vou clicar aqui na lista. Então, clica aqui bem nessa pick from list, né? E aí você vai procurar o tipo de rocha. A nossa rocha é um arenito. É uma sandstone, né? Sandstone. Qual é o valor do MI? 17. Então, pessoal, para cada tipo de rocha tem um valor de MI diferente, tá? Você pode, inclusive, dar aqui um intervalo mais ou menos 4. Se você quiser ser mais conservador, você pode adotar um valor menor. No caso aí, 13, tá? Se você quiser, né, um valor ser menos conservador, você coloca um pouco maior. Aí, então, pode adotar até 21, tá? Então, eu vou colocar aqui, então, 17.
o valor do MI. E o fator de distúrbio, pessoal. O fator de distúrbio, se vocês olharem bem, o valor de distúrbio, ele fala aqui que a escavação, gente, é um corte em rocha executado por escavação mecanizada ou, né, usando explosivos também, tá? Então, a escavação mecanizada pode ser com escavadeira, pode ser com rompedor hidráulico, tá? Então, tem alguns equipamentos que você consegue fazer a escavação desse material. Inclusive, desse talude aqui, nós fizemos a escavação com escavadeira, tá? Então, ele não era uma rocha tão resistente, então dá para escavar tranquilamente. Mas você também pode fazer certa exploração com explosivos, tá? Então, pessoal, no caso aqui, se vocês clicarem aqui, ó, Pick from the Table, você pode ver aqui que ele te dá algumas opções. No caso da gente, ó, é um talude que, se você for escavar, né, mecanicamente, né, você tem um valor aqui do distúrbio de 0,7, mas se você for fazer com explosivos, ele pode chegar a 1. Então, esse distúrbio aí, ele, né, pode ser adotado o valor de 0,7 ou 1, tá? Para escavações de terreno ali, certo? A céu aberto, tá? Pode ser minas ou pode ser um talude, que é o nosso caso. Pode também considerar 0,71, pessoal, dependendo de como é a explosão, né? O plano de fogo, né, que a gente chama. Se tiver, né, num fogo, você tem aqui good blasting, né, que é justamente quando você utiliza, pessoal, um fogo controlado, que nós chamamos. Então, o engenheiro de minas, ele faz ali as perfurações, tem o retarde que é utilizado, tem a quantidade de explosivos adequada, então não vai colocar uma carga muito elevada ali para explodir, tá? Então, se você tiver uma explosão, né, uma exploração, né, menos invasiva, você pode considerar esse good blasting, e você pode considerar um distúrbio menor. Se for a toque de produção mesmo, né, você colocar ali uma carga de explosivos muito elevada, isso vai fazer uma propagação de tensões muito elevada ali no material. E aí você coloca igual a 1, tá? No caso da gente, nós vamos analisar, pessoal, mecanicamente. Então, uma escavação mecanizada, ó, eu vou adotar um valor 0,7, porque ele vai provocar menos distúrbios ali na rocha. Vou dar um OK. Então, ó, 75.000, 35, 17, 0,7, tá, pessoal? Que é o valor do fator de distúrbio. Preenchido aqui, vou dar um OK. Pessoal, então nós entramos aqui, ó, ele calcula o S automaticamente, ele calcula o MB, calcula o parâmetro A, certo? Então ele já faz o cálculo aqui dos parâmetros do Huck Brown. O que você faz agora? Você dá só um OK, ó. Pronto. Já está aí, ó. Inclusive, ó, quando você passa o cursor, ele te dá algumas características, ó. Peso específico, 24. Tipo de modelo, o Huck Brown. Aí, a resistência confinada, né, de 75 em 1000 kPa. E me dá o parâmetro MBSA, tá? Diga, Wilson, pode falar. Professor, é por causa que eu fui calcular aqui, aí o meu valor de MB e o de A deu diferente. O que pode ter sido? Então vamos lá, ó. Clica aí com o botão direito e clica em propriedades do material. Clica lá no GSI. Verifica se está batendo aqui os valores. 35, 17 e 0,7, viu? Tá. Tá certo, tá certo. 75.000? Sim.
Dá um ok. Certo. Deu Ah, uma... pronto. Pronto? Pronto, agora corrigiu. Pronto, agora corrigiu. Obrigado, Beleza. professor. Ok. Então, ó, vou dar um ok aqui. Beleza, gente, tá? Pessoal, o que eu vou fazer agora? Só pra gente finalizar, tá? Essa nossa aula vai só até 3 horas da tarde, tá? Então, já a gente finaliza aqui o nosso modelo. Só para vocês, se vocês tiverem aula depois, não se preocupem. Mais uns 20 minutinhos eu concluo aqui a nossa atividade, tá? Gente, quem está acompanhando aí, ó, vai fazer o seguinte. Vocês vão procurar aqui, ó, análises, né? Então, vocês procuram essa aba aqui, ó, análises, e vão buscar aqui, ó, Project Settings, né? Então, as configurações do projeto, tá? Então, vocês procuram aqui em análises e vocês procuram aqui configurações de projetos, tá? Aqui, pessoal, eu tenho que fazer duas coisinhas. Primeira, eu tenho que dizer para o modelo qual a direção da falha. É da direita para a esquerda? É right to left? Ou é da esquerda para a direita? Left to right? Se esse talude vier a romper, gente, ele vai romper, tá? Deixa eu tirar aqui um print aqui do nosso talude. Se esse talude vier a romper, opa, ele vai romper da direita, da esquerda para a direita, tá, pessoal? Então, se ocorrer uma ruptura desse talude, ele vai romper nesse sentido da esquerda para direita, tá? Ele não vai romper da direita para a esquerda. Então, aí, nas configurações que vocês estão com a caixinha aberta, vocês vão colocar aqui a direção de falha da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, tá? Então, left to right, tá? Ele até mostra aqui o indicativo, né, do talude. O que mais, pessoal? O que vocês vão fazer mais? Aqui foi em configurações gerais, tá? Nessa segunda opção aqui, ó, em métodos, clique em métodos. O meu está habilitado aqui o método Bishop e do Yambu. Vocês podem deixar só o método Bishop habilitado, tá, pessoal? O que são esses métodos? Vocês estão vendo aí que tem o do Morgan's Price, tem da Corps of Engineer, tem o do Yambu, tem do Felenius, Spencer, e tem de acho que talvez seja um indiano aqui, que eu não sei falar esse nome, Lowe Karafia, sei lá, alguma coisa assim. Então, pessoal, que cada método é esse? Isso são métodos de cálculo. O que o software vai fazer? Isso eu vou explicar aqui de uma forma bem simplificada, tá, gente? Vocês vão rever esse conceito lá em mecânica dos solos, tá? Então, o que acontece? Um talude como esse... Nossa, vou ter que fechar de novo e abrir novamente, pessoal. Só um minuto. Deixa eu ver se a caneta voltou. Não voltou. Ele fica dando esse bug. Não sei porquê. Pronto. Então, pessoal. Aqui eu tô sem a canetinha para rabiscar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo reiniciar aqui o software da caneta, gente. Welcome Center. Deixa eu ver se o problema não é com ela. Bateria reinicia aí. Enfim. O que acontece? Deixa eu pegar aqui da turma de segunda-feira. Gente, o software, ele vai fazer o seguinte, tá? Ele vai considerar... Deixa eu
reconectar aqui. Morreu aqui a caneta, mas tudo bem. O que acontece, gente? O software ele vai pegar o talude. Aqui é uma imagem só para vocês terem uma ideia, tá? Ele está pedindo para reiniciar. Enfim. Então, pessoal, o software ele tá... O software ele vai pegar aqui o talude que você está analisando e vai dividir em vários pedaços. E cada pedaço desse, gente, ele vai fazer um somatório de momentos em relação ao centro. Gente, só um minutinho. Ok. Então, pessoal, o que acontece? Né? Voltando aqui para a explicação, o software ele vai fazer um somatório de momentos em relação a um centro de uma superfície circular. Basicamente é isso, tá? Então, cada fatia dessa ele vai analisar o que é o peso da fatia que vai provocar a ruptura e qual a força de resistência que vai impedir que esse talude rompa, tá? Quando você faz isso, gente, você vai ter um somatório de momentos dos esforços que estão resistindo, que é em função da coesão, do ângulo de atrito do material, e dos esforços que estão solicitando, tá? Quando você divide um pelo outro, ele te dá um fator, que é o chamado fator de segurança. E o ideal é que esse fator seja acima de 1. Quanto acima de 1, pessoal? Normalmente a gente estabelece aqui um fator de 1,5, o mínimo, tá? Tanto é que no enunciado do problema de vocês está aí também definido 1,5 como o fator de segurança mínimo para a modelagem, tá? E aí, pessoal, é isso que nós vamos definir aqui no software, tá? Esses métodos aqui que vocês estão vendo aí na lista, cada método desse faz o cálculo de uma forma um pouquinho diferente. O que eu estou pedindo para vocês habilitarem aí é o método de Bishop, que é um método bem razoável para cálculos de estabilidade, tá? Então, vamos deixar apenas marcado aqui o método de Bishop para fazer esse cálculo da estabilidade. Vou dar aqui um OK. E tá quase pronto, tá, pessoal? Quase terminada aqui a modelagem. Gente, o último passo aqui para a gente terminar, tá? É o seguinte. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui em superfícies e vão clicar aqui em AutoGrid. Então, procure aí quem está acompanhando, tá? Vocês vão clicar aí em AutoGrid, tá? Cliquei aqui no meu. E ele está me dando, pessoal, um intervalo aqui de 20 por 20. Tudo bem, pode deixar nesse intervalo aí de 20 por 20, tá? Vocês vão dar apenas um OK. O que é esse grid, pessoal? Esse grid, que é só para vocês entenderem, ele vai analisar superfícies circulares. Então, esse grid ele vai conter diversos possíveis centros de ruptura circular, tá? Nesses possíveis centros, pessoal, ele vai fazer diversos cálculos, desde superfícies grandonas até superfícies pequenininhas, tá? Então, de todas essas superfícies, ele vai pegar aquela que for a mais crítica de todas, tá? Então, aqui der o menor fator de segurança é o que ele vai considerar como representativo. É basicamente isso, tá? Então, quando você definiu aí no software 20 por 20, quer dizer que eu vou pegar aqui 400 possíveis centros de superfícies circulares em que ele vai estudar e vai analisar qual é a mais crítica de todas. Pessoal, todo mundo acompanhando? Tudo bem aí com vocês? Sim, sim. Beleza. Gente, o que vocês vão fazer, ó? Antes de mais nada, vocês vão salvar, tá, pessoal? Eu devia ter salvo antes de mais nada, antes que o Windows dê pau ou antes que a energia falte aí para vocês. Mas vocês vão clicar aqui em File e vão salvar esse projeto de vocês, tá?
Gente, na hora de vocês salvarem, eu vou salvar no meu aqui. Ele ainda tem memória aqui para salvar. Tudo bem. Eu vou salvar aqui no Downloads mesmo, tá? Eu vou colocar, gente. Eu vou colocar em documentos, tá? Eu vou colocar aqui o meu nome. Vou escrever aqui modelagem, atividade 1 e o meu nome. Coloque o nome de vocês para identificar, facilitar a identificação das modelagens de vocês, tá, gente? Então, coloque aí atividade 1 e o nome de vocês no final, tá? Não precisa ser nome, sobrenome, basta pelo menos um nome ali para a gente identificar vocês, tá? Então, eu vou salvar aqui meu projeto. Salvei. E agora vamos ver os resultados. Vamos verificar, pessoal, se esse talude, nessas condições, com essas características, com essa geometria, né, com essas características geológicas e com essa geometria, se ele está estável. Então vocês vão clicar aqui, ó, nessa calculadorazinha aqui, ó, onde está escrito Compute. Você também pode encontrar ela bem aqui, em Análises, e você encontra aqui Compute, né, ou Ctrl T. Aqui ele está fazendo vários cálculos de estabilidade. Ele encontrou aí, ele fez aí as simulações. O que ele está fazendo, gente? Eu vou rodar aqui novamente, tá? Ó. Vocês notem que ele está fazendo aqui, ó, 4.851 simulações. São 4.851 superfícies que ele está estudando, tá, pessoal? Calculando o equilíbrio de momentos, tá? Dessas quase 5.000 superfícies, ele vai pegar uma, a mais crítica de todas. Como é que eu verifico os resultados? Você pode clicar aqui, ó, do lado, onde está escrito Interprete. Também você pode fazer isso buscando aqui em Análises e buscando aqui, ó, abaixo do Compute aí, né, Interprete, tá? Gente, deu um fator de segurança de 1,74, tá? Qual o problema desse fator de segurança? Apesar de eu ter colocado o alto grid, esse grid ele ficou um pouco acima do ideal, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, isso aqui é uma região de busca, tá? Quem está acompanhando aí conseguiu abrir aqui essa Interprete? Sim ou não? Deu certo. Deu certo, Wilson? Então, ó, nesse Interprete aqui, vocês notem que o fator de segurança encontrado ficou muito no limite. E o que é esse fator de segurança, gente? Ó, se vocês forem bem aqui, ó, vocês notem que bem aqui está mostrando, ó, all, né, todas as superfícies. Então, gente, ó, ele faz o cálculo para todas essas superfícies aqui, certo? Desde, né, de superfícies mais profundas, mais superficiais, certo? Só que o fator de segurança limite mínimo, ele ficou muito aqui na extremidade da minha região de busca. O que é o ideal? É que você pegue essa região, abaixe um pouquinho ela, tá, pessoal? Infelizmente o software ele não consegue previamente definir onde é que seria o ponto mais razoável para esse talude, tá? Então o nosso ficou um pouco aqui no limite. O que eu vou fazer? Eu vou refazer a modelagem colocando essa região de busca um pouquinho mais para baixo. Por que eu vou fazer isso? Porque é possível, gente, que a nossa superfície mais crítica esteja um pouquinho mais para baixo, tá? Então vocês notam que aqui, ó, deu um fator de segurança de 1,74. Provavelmente, muito provavelmente, na hora que eu pegar essa região de busca e abaixar ela um pouquinho, ela vai dar um valor de segurança, um fator de segurança bem menor de 1,7, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou fechar aqui, ó, essa janela do Interprete, ó, desse View.
e pergunta, ó, você quer salvar? Não, não vou salvar. Ele volta para o outro software, para o slide. Certo, gente? Então, vocês estavam aí no Interpret, ó. Vocês estão aí no Interpret, né? São dois softwares diferentes, ó. Tem o Slide e tem o Interpret. Então, basta fechar esse do Interpret. Voltamos aqui para o Slide. E aí, o que vocês vão fazer? Quem está acompanhando aí vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar aqui com o botão direito e vai clicar aqui em Mover. Então, ó, só pessoal, é só seguir aqui, ó, com o cursor na borda aqui dessa região de busca, de pesquisa, tá? Botão direito, clique em mover. E eu vou mover para onde, pessoal? Vocês vão mover, ó, um pouquinho para baixo. Eu vou mover mais ou menos para cá. Vocês notam que se eu não soltar, ó, ele fica preso. Então, eu vou deixar mais ou menos por aqui. E aí eu clico onde eu quero deixar a minha região de busca. Então, só recapitulando onde ele estava lá em cima. Então, eu movi ele um pouquinho para baixo. Também movi um pouquinho para a direita, tá? Vamos refazer o cálculo. Ó, eu vou salvar, clica aqui no disquete, em salvar. E clica novamente, ó, na calculadorazinha para ele recalcular a estabilidade do talude. Está perguntando se quer salvar? Sim. Vocês notam que aqui ele dá a fator de segurança. Recalculou? Clica novamente lá no ícone de Interpret. E aconteceu o que nós tínhamos previsto, tá, gente? Ó, agora a superfície crítica está mais centralizada. Deu um fator de segurança de 1.687. Vocês devem lembrar, né, que o fator de segurança, que eu até tirei um print aqui, ó. O fator de segurança anterior tinha dado 1,745, tá? E agora deu 1,68. Era intuitivo imaginarmos que esse fator de segurança ia reduzir um pouquinho, tá, pessoal? Ah, professor, mas se eu quiser mudar novamente, vai dar diferente, pessoal? Vai dar muito próximo, talvez até o mesmo valor, tá? Então, se eu fechar essa janela aí, mexer aqui um pouquinho, movimentar aqui para o lado, refazer o cálculo, não deve dar muito diferente do valor que vocês encontraram, tá? Ó. Como eu mexi, é possível que ele tenha mexido um pouquinho no valor. Talvez na última casa, ó. Ah, ainda deu um valor diferente, ó, 667, né? Mas assim, basicamente, pessoal, mexendo aqui um pouquinho só, certo? Nas últimas casas. Então, você pode fazer essa interação e mexendo aí nos resultados, no grid de pesquisa, né? De repente tentar centralizar um pouquinho mais para ver se encontra um fator de segurança ainda menor, tá? É tentativa e erro, tá, pessoal? Então aqui eu vou mexer novamente. Deixa eu ver se ele encontra um fator de segurança menor. Aumentou um pouquinho, tá? Mas enfim, pessoal, o fator de segurança está algo em torno de 1,67 a 1,68, tá? Que deu 1,69. Então depende muito ali de onde está o grid. Se eu pegasse o grid, pessoal, e detalhasse ainda um pouquinho mais, certo? Se eu colocasse, em vez de 20 intervalos, deixa eu modificar aqui o grid, em vez de 20, vou colocar aqui 50 por 50. Onde vou ter mais pesquisa, tá, pessoal? Vou ter mais, uma densidade bem maior. E refazer os cálculos. Ó, em vez de ser 5.000 cálculos, eu estou fazendo agora 28.000 cálculos, tá? Mas não deve dar muito diferente. O fator de segurança deve dar em torno aí de 1,68, 1,67, tá? O importante é você encontrar o menor de todos, ó. Aqui ele já encontrou, ó,
1,67, ó, 1,667. Então você encontra um valor um pouco menor? Não encontrou, tá? Então desses quase 30 mil cálculos, ele encontrou aí um valor de 1,67, né? 668. Foi o mais crítico que ele encontrou, tá, pessoal? Então esse é o representativo? Tá, gente? As outras 28 mil superfícies têm fatores de segurança maiores, tá? Então aí vocês vão fazendo essa interação até vocês encontrarem um fator de segurança um pouquinho menor, mas que ele esteja mais centralizado aqui nessa tua região de busca. Não pode ficar nos extremos, tá, pessoal? Tem que estar bem mais centralizado aqui para você encontrar de fato um valor representativo. Alguém levantou a mão? Fui eu. Ei, professor, o meu deu 1,665. Então quer dizer que tá bom, né? Tá ótimo, mas se tu arredondar para duas casas decimais, dá 1,67. É igual o meu aqui também dá 1,67. Não vai dar muita diferença, Entendi. tá, pessoal? Tá bom, entendi. É por isso que eu tô dizendo para vocês, gente. Não tem duas modelagens iguais, tá? Então por isso que eu tô recomendando a vocês, não mandem. E quem tá fazendo, não compartilha, pessoal. Mesmo que o colega de vocês vai dizer, ah, não, vou só dar uma olhada. Faça isso não, porque ele pode simplesmente pegar o teu material, mandar como se fosse dele. E vocês acabam se prejudicando. Gente, então, ó, esse é um fator de segurança, ok, deu a fator de segurança acima de 1,5, beleza. Gente, ó, quem não quiser fazer, não precisa. Isso aqui, gente, é um fator de segurança para a rocha do jeito que está aqui e para uma escavação mecanizada. E se fosse com explosivos? Daria diferente o fator de segurança? Daria, tá? Ó, eu vou fechar aqui o meu interprete. Vou aqui, ó, no meu material. Propriedades do material. Vou clicar no GSI, gente, e no fator de distúrbio, eu vou colocar 1. Se vocês quiserem só assistir quem está fazendo aí, não quiser fazer essa modificação, não tem problema, tá, gente? Ó. Então, eu coloquei 1, dei um OK. Rodo novamente a simulação. Olha só o fator de segurança, gente, como caiu. Estava dando 1,67, agora caiu para 1,25. Isso é o efeito de, se você for fazer uma escavação com explosivos, ele afeta as estruturas da rocha, tá? Vocês notam que está dando aí 1,19. Deixa eu clicar aqui no interprete novamente, ó. Fator de segurança crítico, ó. Ficou bem centralizado, ficou ótimo, tá? Mas o fator de segurança deu 1,19. Não rompe, ele ainda está em pé, Acima de 1, pessoal, quer dizer que o talude ainda não rompeu. Mas ele está com uma segurança tão baixa, que se tiver um tremor nessa região, se de repente um caminhão passar aqui por cima desse talude, pode aumentar o nível de tensões, der uma chuva, a água pode infiltrar e pode desestabilizar esse talude, tá? Então ele está com uma segurança próximo de 1,18, 1,19. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o talude ele pode vir a romper. O ideal é que ele esteja com pelo menos 50% de resistência a mais, ou seja, fator de segurança de 1,5, tá? Por que esse fator de segurança de 1,5, gente? Para justamente cargas, solicitações que possam ocorrer, tá? De forma não prevista. Como eu falei para vocês, pode dar um terremoto aí nessa região, pode acontecer, né, de uma chuva, de saturar, enfim, é uma rocha porosa, tá? Pessoal, podemos fechar nossa aula? Tudo bem para vocês? Professor, aí para pegar o arquivo para enviar, como é que faz? Ó, você vai fechar esse interprete. Você salvou aí, ó. Eu salvei aqui o material, ó. Salvei, file, save. Você fecha aí a tua simulação, ó. Fechei a minha aqui, tá? E aí você vai fazer o seguinte. Deixa eu
abrir aqui. Para enviar para mim, pessoal, vocês vão procurar aí, certo? Vocês vão clicar no link da atividade, ó. Lembrando, viu, pessoal? O link que eu coloquei aqui é da atividade 1, mas lá em atividades, você tem lá, certo? As atividades 1, que é de classe, e a de 2, que é casa, tá, pessoal? Então, da de classe, ó, você clica aí, escolhe o nome de vocês, escolhi o meu aqui, você vai lá onde salvou, eu salvei em meus documentos, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá aqui, ó, modelagem Rosiel, ó, minha deu quase 1 mega, por quê? Porque eu aumentei lá, certo, o número de cálculos, tá? Clica em abrir, clica em avançar, aquele dá um alerta a vocês, tá, pessoal, para não me mandar cópia, tá? E clica em enviar, e aí ele vai enviar a tua atividade para mim, tá? Beleza, gente. E o que vocês vão fazer na atividade 2? Ó, aqui foi enviada, tá? Então, essa atividade 1 valendo 1 pontinho. Quem acompanhou aí, mandou a atividade, já ganha 1 ponto aí, certo? Fácil, tá, pessoal? Na atividade 2, certo? Vocês vão pegar aí essa rocha aqui, que é um gneiss, e vão fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Vocês vão definir o GSI, vocês vão definir a densidade da rocha, certo? Vocês vão definir todos aqueles parâmetros, tá? E o tipo de escavação também, tá, pessoal? O distúrbio lá, vocês, muito cuidado. Aqui ele tá falando, ó, que é um explosivo, mas adotando procedimento de desmonte controlado. Então, o que eu falei aqui para vocês, né? Você pode ter uma carga mais de produção, né? Que é uma carga de explosivo muito alta, ou uma escavação mais controlada. Vai usar explosivos, certo? Vai usar explosivos, mas aí é de uma maneira mais otimizada, né? Mais controlada, tá? Então, vocês vão fazer a atividade 2, vão aproveitar o exercício. Então, o que você pode fazer, gente? Lá onde você salvou, salvei aqui em documentos, né, ó. Você vai pegar a tua modelagem, você vai copiar ela, ó, copiei, colei, criei uma cópia, tá? Então, cria aqui uma cópia da modelagem. Aí, pessoal, nessa cópia, você vai colocar aqui, ó, atividade 2, certo? E aí você pode editar essa atividade 2, porque é a mesma geometria, só vai mudar a propriedade da rocha, pessoal. Não precisa refazer tudo, tá? Então, nessa cópia que eu fiz aqui da atividade 1, eu apenas mudo os parâmetros do material. Pessoal, entendido? Beleza? Podemos encerrar nossa aula. Gente, eu gostaria que vocês mandassem aí, certo? A chamada de vocês. Quem tiver presente, escreve aí presente, tá? Aí elas me perguntando, professor, caso de dúvida, a gente pode mandar um e-mail para você? Pode, sempre fique à vontade, tá, pessoal? Então, fique à vontade aí, certo? Que eu respondo, faço um videozinho explicando, tá? Qualquer coisa, tá? Nós tivemos uma pequena demanda, tá, pessoal? Quem tá presente? O Nicolas, Wilson, a Diva, Yasmin, mais alguém presente? Ok? Gente, essa turma deu uma frequência baixa, tá? Mas quem estava aí presente, eu vou dar mais 1 ponto de bonificação, tá? Então, já anotei aqui o nome de vocês, tá? Então, já vou dar 1 ponto a mais de bonificação só pelo esforço de vocês estar aqui assistindo a aula. Alguns de vocês não estão com computador, mas estão aí assistindo a aula, tá? Então, eu agradeço aí, certo?
o esforço de vocês de estarem aqui presente e tentarem pelo menos aprender a ferramenta nova, tá? Pessoal, podemos fechar então nossa aula? Eu não sei se deu bug aqui, deu ruim aqui a gravação, tá, pessoal? Se tiver ruim a gravação, porque deu ali uma falta de memória, eu coloco a gravação da turma anterior, tá? Então, se vocês forem ver, né, a gravação da turma de segunda-feira, é a mesma coisa, mesmo trabalho, tá? Então, não se preocupem, certo? É porque deu ruim aqui a modelagem, a gravação na hora de salvar, tá? Mas eu vou ver aqui se eu consigo salvar começar a gravar novamente, né? Ele tinha parado aqui a gravação, mas tudo bem. Pessoal, eu queria agradecer então aí a presença de todos. Próxima semana, pessoal, é aula normal em classe, tá? Então nós iremos ver um conteúdo novo com vocês, tá? Espero vê-los lá na próxima semana. Teremos mais uma aula dessa de software, certo? Eu vou planejar aí, talvez daqui a 2 semanas, uma aulazinha de software, fazendo aplicação com SIG, tá? Nesse eu vou utilizar um software gratuito, que é o QGIS, tá, gente? Então eu vou aprender ainda a mexer no QGIS, não é tão complicado, mas eu vou aprender aí e passar para vocês, certo? Uma aula bem mais interessante aí, aplicando geoprocessamento em, né, conceitos de geologia, tá? Gente, então fiquem aí em paz, um bom final de semana para vocês, um bom feriadão aí, certo? E até a nossa próxima aula, beleza?